Bom, gente, o que nós já sabemos sobre os anticorpos, né? Para ter um começo de conversa. Nós já sabemos nós já conhecemos a estrutura molecular dos anticorpos, já sabemos que eles são formados por duas cadeias pesadas e duas cadeias leves. Já sabemos que tanto nas cadeias leves como nas cadeias pesadas nós temos uma pequena porção variável, que é a porção que vai definir a especificidade antigênica, e uma porção maior, constante, que vai definir a classe de anticorpo. Nós sabemos que nós conseguimos produzir pelo menos 5 classes de anticorpo: IgA, IgM, IgG, IgD e IgE. Nós já sabemos também que a progressão, ou seja, a mudança de classe de anticorpo, depende de um estímulo de citocinas. Agora, nós precisamos entender esse gráfico e observar como se comporta a produção de anticorpo quando nós temos exposições repetidas ao mesmo antígeno. Então, começando lá do ponto zero, nós temos um ambiente onde nós estamos sofrendo a primeira exposição a um determinado antígeno. Isso significa que o linfócito B precisa capturar esse antígeno, interagir com o linfócito T helper, sofrer expansão clonal, se diferenciar em plasmócito e começar a produzir IgM. Então, é exatamente isso que nós vemos no gráfico. A gente sai do ponto zero, nós podemos demorar aí até 1 ou 2 semanas no mínimo para começar a produzir essa IgM, e dependendo do tipo de antígeno, às vezes a gente vai demorar mais tempo. Esse tempo entre a contaminação e o início da produção de anticorpo nós chamamos de janela imunológica. E essa janela imunológica é um período de tempo que varia entre as infecções. Para sífilis, por exemplo, e HIV, nós temos uma janela imunológica em torno de 30 dias. Para hepatites B e C, essa janela imunológica pode durar até 180 dias, 6 meses. Para o coronavírus, entre nós termos sintomas e começar a detectar anticorpo, nós temos aí um intervalo de tempo ou de janela imunológica de 7 dias no mínimo. Então, essa janela imunológica é o período de tempo que demora para o linfócito B começar a produção do zero e levar na corrente sanguínea ao acúmulo mínimo detectável laboratorialmente. Bom, na sequência, esse linfócito B vai gradativamente parar de produzir IgM e começar a produzir IgG. Existe um período de tempo nessa transição, porque nós temos aí a hipermutação somática acontecendo nos bastidores dos linfonodos. Então, a gente vê que lá, ainda nessa primeira elevação do gráfico, nós temos uma área grande, verde, que representa IgM, e de fundo uma área menor, que representa IgG. Uma vez vencido o desafio antigênico, os linfócitos efetores perdem sinais de sobrevivência e permanecem na corrente sanguínea apenas linfócitos de memória e alguns anticorpos que já foram formados. Então, por isso que a gente tem um declive, e lá naquele vale a gente tem um resíduo de anticorpo, né? Então, é uma memória imunológica. Agora, se nesse momento nós sofrermos uma segunda exposição ao mesmo antígeno, a gente vai ver que a resposta imunológica vai mudar. Por quê? Porque nós temos agora não linfócitos naïve, mas linfócitos de memória sendo ativados contra aquele mesmo antígeno. Isso significa que a hipermutação somática ela vai voltar a acontecer de uma forma mais rápida. Então, o pico de IgM é pequeno e o pico de IgG é extremamente maior e mais duradouro do que aconteceu no primeiro contágio. Esse gráfico justifica, então, por exemplo, por que muitas infecções levam ou causam doença na primeira vez e depois não causam mais doença, porque a resposta imunológica ficou muito maior e muito mais rápida. Por que muitas vacinas têm reforço? Porque a gente quer que o resultado da vacina seja uma produção robusta e duradoura de IgG. Então, a gente faz reforços vacinais. Então, isso está mostrando exatamente isso,
porque quanto mais vezes nós entramos em contato com o antígeno, mais robusta, mais duradoura e maior é a avidez da nossa resposta imunológica, ok? A interação entre os anticorpos e os antígenos se dá exatamente por aquele relevo, né, da porção amina, e é isso que essa figura está mostrando. Então, a gente não tem ligações químicas covalentes entre anticorpos e antígenos, o que nós temos é uma interação de relevo, né? É como pegar uma caneta e a tampa da caneta e tentar fechar, e a gente vê que ela segura porque esse relevo está justaposto, ele é extremamente complementar, ok? É por isso também que quando nós sofremos inativação de antígenos ou de anticorpos e nós desmanchamos esse relevo, a gente perde a função desses anticorpos. Essa ilustração aqui, ela está simplificando um pouquinho a estrutura molecular, mas acho que eu já falei isso bastante vezes para vocês, né? Ressaltando aí as 4 cadeias, o que é porção constante, o que é porção variável e os principais pontos de ligação entre essas cadeias. E nessa tabela também resumindo uma informação que eu já falei para vocês, que é a transliteração das 5 cadeias pesadas, então epsilon, alfa, mi, delta e gama, e correlacionando isso com as classes de anticorpos que nós já conhecemos, né? Então, IgG, IgM, IgA, IgD e IgE. Bom, e nessa ilustração também acredito que eu já falei bastante sobre isso. Nós temos aqui um esquema das 5 classes de anticorpos. Então, nós vemos que IgG, IgD e IgE são anticorpos monoméricos, enquanto que IgA é um dímero e IgM é um pentâmero. Então, predominantemente um pentâmero, predominantemente um dímero na corrente sanguínea. Agora, um detalhe que eu acho que não comentei ainda com vocês é que quando nós temos o dímero IgA e o pentâmero IgM, nós precisamos estabelecer ligações entre mais que um monômero, 2 ou mais. E na ligação entre esses monômeros, deixa eu catar aqui o meu cursor, ela acontece aqui através dessa cadeia J, né? Então, é isso que liga os monômeros. Então, eles são produzidos individualmente e depois nós unimos eles através dessa cadeia J. Deixa eu só puxar... Não, vou usar essa mesma figura aqui. O que a gente tem aqui também que é importante a gente saber? Que essa cadeia J que eu estou sinalizando aqui para vocês, né, nesse azul clarinho, aqui a gente tem uma porção vulnerável do anticorpo. E o anticorpo que sofre mais com isso é o anticorpo IgA quando ele está na mucosa. Por quê? Porque nas mucosas nós temos enzimas digestivas que digerem proteína. Então, esse anticorpo ele pode ser digerido, ele pode ser degradado por essas enzimas e a cadeia J é o ponto mais vulnerável para essa degradação. Por isso que nas mucosas nós revestimos a cadeia J com uma proteína chamada proteína S, ou proteína secretória, que é secretada por células M, são células que residem nas mucosas, principalmente próxima aos tecidos linfóides associados às mucosas, e é isso que aumenta a meia-vida da IgA na luz das nossas mucosas, ok? Então, a gente fala, eu tenho uma IgA na corrente sanguínea, que é uma IgA comum, e na mucosa eu tenho IgA associada à cadeia S, associada a essa proteína secretória. Para quê? Para que ela sobreviva e resista às enzimas digestivas. Esse quadrinho aqui, ele foi retirado desse artigo que está aqui embaixo, que inclusive eu deixei lá no EVA para vocês como uma sugestão de leitura. E ele vai resumir as principais propriedades dos nossos anticorpos. Uma coisa interessante, por exemplo, aqui, é que o anticorpo IgD, ele tem função conhecida na membrana, como BCR, e além disso, não tem mais função conhecida. Agora, as outras 4 classes de anticorpos, sim, elas têm função conhecida quando solúveis no plasma sanguíneo, ou seja, desligados da membrana do linfócito B e desassociado daquela tarefa de BCR, ok? Nós já falamos bastante sobre isso também. Então, IgA, nós sabemos que é um anticorpo extremamente reconhecido
por eosinófilos, IgE por basófilos ou mastócitos, IgM é um anticorpo que representa a fase aguda das doenças ou a reagudização de doenças, ou ainda representa anticorpos naturais, porque pode ser produzido independente de célula T. IgG representa a memória imunológica ou a cronicidade de doenças. E um detalhe que eu acho extremamente interessante sobre IgA é que ele não ativa o sistema complemento, então ele traz uma resposta imunológica eficiente, mas não inflamatória, enquanto que IgG e IgM ativam o sistema complemento e levam a um processo inflamatório mais intenso. Um outro detalhe que eu acho que é interessante a gente ressaltar é que IgM é um anticorpo que não atravessa a barreira placentária, enquanto que IgG sim atravessa a barreira placentária. É por isso que nós não nos preocupamos no pré-natal com a tipagem sanguínea do sistema ABO, cujos anticorpos são naturais, então não tem progressão, e nós nos preocupamos lá no pré-natal com a tipagem sanguínea da mãe e do feto, com relação à tipagem do sistema RH, porque os anticorpos gerados contra os antígenos do sistema RH são da classe IgG. E tá aí mais uma sugestão de leitura para vocês, né? Vamos dar uma olhada no que é o teste de Cumbis, direto, indireto, na mãe, no filho, como que a mãe pode produzir anticorpos contra as hemácias do filho, principalmente contra os antígenos do sistema RH, e que resultado que isso pode gerar. Vocês podem buscar essa leitura pesquisando sobre eritroblastose fetal, ok? Para terminar, porque essa aula eu acho que tem bastante informação, né? Então, para terminar, eu só vou deixar aqui como uma informação que eu acho que é interessante, o fato de nós reconhecermos duas subclasses da classe IgA e 4 subclasses da classe IgG. E fica aí de sugestão de leitura também. Por quê? Porque cada uma dessas subclasses tem funções ligeiramente diferentes. Então, é interessante que quando nós começamos a estudar as imunodeficiências, e a gente sabe que o foco disso está muito na disciplina de Imunologia 2, mas nessas imunodeficiências, às vezes nós temos problemas aqui, numa falta de balanço entre essas subclasses. Gente, eu encerro aqui. Eu sei que é bastante informação nessa aula. Eu fico à disposição de vocês para dúvidas por e-mail, no fórum, tenho respondido aí. Quem mandou está recebendo resposta. E quem não mandou, fica à vontade para mandar, tá bom? Um beijão.